Olá, meus amores, eu sou Maria Lu, instrutora oficial Reflectocil, e todos vocês já estão cansados de saber que as colorações Reflectocil são as melhores do mundo. Mas não adianta você usar produtos de extrema qualidade se você não tem uma boa técnica. E por isso, hoje eu estou aqui para trazer para vocês um passo a passo da minha técnica de design de sobrancelhas e que vai fazer com que vocês entreguem resultados maravilhosos. Vem comigo nessa! Antes de qualquer coisa, é primordial higienizar bem a pele da sua cliente, tá? Então, esse é o primeiro passo e é de extrema importância, tá? Que a pele esteja bem higienizada. Geralmente a cliente vem, às vezes, com resíduo de maquiagem ou de protetor. Eu sei que vocês vão perder um pouco o foco aí da sobrancelha, porque a Michelle acabou de fazer o lift de cílios e tá com esse resultado aí maravilhoso. Mas agora a gente vai fazer esse design passo a passo para você, profissional, não ter mais dúvida na hora de fazer um design. Passei primeiramente a água micelar, que é da Reflectocil, ela remove magneticamente resíduos de maquiagem, de protetor, sem a necessidade de esfregar muito. Vou completar essa limpeza com a solução Saline. Ela é uma destringente, tá? Funciona como uma destringente que remove resíduos lipídicos, a oleosidade, permitindo assim equilíbrio o pH da pele. Pele devidamente higienizada. Eu vou tirar a foto, principalmente se essa cliente é uma cliente de primeira vez. E para que essa foto saia mostrando todos os detalhes, porque às vezes a cliente nem percebe que está com uma falha e acha que foi você. Ah, nossa, na hora que fez a sobrancelha, preste atenção porque acabou de fazer e acha que estou com uma falha e a profissional que fez. Não, já estava antes. Então, por isso que é de extrema importância, na primeira vez da cliente, quando não tem uma relação ainda de confiança, você tirar fotos de antes e depois, para documentar e lhe isentar de qualquer responsabilidade por uma falha que a cliente já tinha. Então, essa é a minha modelo, Michelle, linda, maravilhosa. Ela nunca fez a sobrancelha comigo, tá? Então, a primeira coisa que eu faço após a higienização é identificar falhas. Aqui no caso, alguém, não sei se foi ela mesma, você é a profissional que faz. É ela que faz a própria sobrancelha. Então, vocês podem perceber que aqui ela deu uma subidinha errada. Tudo indica que ela tem uma sobrancelha maravilhosa, mas como não está sendo feito por uma profissional, é comum que as pessoas peguem uma pinça e acabem cometendo algumas falhas. Existem 3 tipos de sobrancelha. Sobrancelha positiva, negativa e normal. Qual é a sobrancelha positiva? É a sobrancelha onde a cauda termina mais alto do que o início da sobrancelha. No caso de Michelle, vocês podem ver que ela tem uma sobrancelha positiva, que é a mais petita, onde a cauda termina mais alto do que o início da sobrancelha. Sobrancelha normal é a sobrancelha que o início da sobrancelha e a cauda tem a mesma altura, ou seja, é aquela sobrancelha reta. E tem a sobrancelha negativa. Qual é a sobrancelha negativa? É a sobrancelha que a cauda é mais baixa do que o início. No caso, assim, é que ela fica com o olhazinho triste, caído. Cada sobrancelha é única. E não dá para você pegar uma sobrancelha que é positiva e deixar negativa, ou uma normal e deixar tão positiva. Você pode dar uma equilibrada, tá? Simetria facial. Quase ninguém tem simetria facial. Tudo que a gente tem, um costuma ser diferente do outro. E no caso das sobrancelhas, Michelle até que tem uma simetria boa. Porém, que é muito comum chegar a cliente com um lado mais alto e o outro mais baixo. E essa assimetria, ela se dá muitas vezes por volume de ósseo, formação óssea, volume de músculo, mastigação unilateral. A pessoa mastiga mais de um lado e menos do outro. O que é que tende a acontecer? O lado que a pessoa mastiga mais fica mais alto. É como treinar. Se você treinar na academia só uma perna, uma vai ficar mais grossa, outra vai ficar mais fina. São músculos que estão sendo trabalhados e outros que não. Então, a mastigação unilateral é uma das principais causas. Mas é de extrema importância você, profissional, identificar essas assimetrias para que o cliente não culpe você, tá? Anuncie essas assimetrias. Se uma está mais curta, se uma está mais alta, entendeu? Você tem que anunciar. E se dá para equilibrar, dá para diminuir, é o papel do design diminuir essas diferenças, tá? Mas tem situações que não vai dar para diminuir. Mas vamos lá. Se essa daqui, ela é mais alta, o que é que eu, profissional, é só um exemplo. Michelle tem uma simetria boa, tá? Mas se essa sobrancelha é mais alta e essa é mais baixa, o que é que eu devo fazer enquanto profissional? Da sobrancelha mais baixa, tudo que eu tiver que tirar de volume de pelo, eu tiro da parte de baixo. E da sobrancelha mais alta, tudo que eu tiver que tirar de pelo, eu tiro em cima e deixo embaixo. E aí vai dar uma ilusão de que elas são mais parecidas, tá? Mas se a pessoa tiver pouco pelo, talvez você não possa fazer esse realinhamento, porque você vai acabar destruindo a sobrancelha da cliente. Se é uma sobrancelha
negativa, e aí a cliente chega aqui e diz, eu quero uma sobrancelha bem assim. Gente, não dá, né? Não dá pra você pegar o músculo da cliente e dar um pontinho aqui e subir. Mas dá pra você tentar deixar um pouquinho menos caída, menos negativa. Como? Deixando aqui o início mais baixo e diminuindo um pouquinho, um milímetrozinho no comprimento. Aí a cauda não fica tão, terminando aqui tão embaixo, geralmente elas já ficam bem satisfeitas, tá? O que muitos profissionais também têm dificuldade é qual o distanciamento dá entre uma sobrancelha e outra. O espaço entre uma sobrancelha e outra é uma média de 2 a 3 centímetros no máximo. Levando-se em consideração que 3 centímetros, gente, é só para aquela pessoa que tem um rosto muito grande, que é muito grande e tem os olhos muito afastados. A maior parte das sobrancelhas que eu faço tem uma média de 2 centímetros de distância, 2 ponto alguma coisa. No caso da Michelle aqui, eu já pude identificar que ela afastou um pouquinho além da cota, sutilmente, mas ela abriu demais o espaço aqui, tá, Michelle? Então você que faz a sua própria sobrancelha, tente não tirar muito. E nesse tirar muito do início, é comum uma ficar mais para lá e outra ficar mais para cá. Porque ela se perde. Ela se perde. Como eu identificar esse ponto? Como é que eu devo saber se vai ficar certinho? Quando eu venho aqui, antigamente se media a sobrancelha assim, ó, arco do cupido, ponta do nariz, meio da testa, como se eu dividisse a sobrancelha, o rosto em 2 lados. Hoje a gente não leva em consideração essa medida. Por quê? Porque os rostos, eles não são assimétricos. Raríssimas pessoas são assimétricas. Então a gente pega como ponto de partida o centro do osso nasal, aqui, ó, entre os olhos. Porque daqui para cima, eu tenho certeza que não vai ter desvio, mas daqui para baixo pode ter desvio do nariz. Então eu pego o centro do osso nasal, venho aqui e divido. Lado direito, ou lado esquerdo e lado direito. Para vocês aí, eu acho que mostra o contrário. Então, para eu marcar o início da sobrancelha, eu venho aqui do centro do rosto e arrasto o lápis tá riscado. Eu passei um lapisinho aqui, tá? No paquímetro, perdão, o lápis no paquímetro tá riscado. Aí venho aqui. E assim eu tenho a certeza de que eu vou ter desse centro para cá, a distância, tá? Igual. Então, encontrei o ponto inicial da sobrancelha. Agora eu vou encontrar o ponto final, a cauda. Aí eu pego aba de nariz, canto de olho e final da sobrancelha, tá? A função da sobrancelha é cobrir, proteger os olhos, é sob os olhos. Então, a sobrancelha tem essa função de proteger os olhos quando a água cai, ela barra aqui na sobrancelha e não desce com tudo para o olho. Então, tem essa função. Tanto a água como o suor. Então, por isso que tem que estar sob os olhos. Sobrancelha, não é sobrancelha, é sob. Sobrancelhas. Sob os olhos. Encontrado, que é canto de olho, aba do nariz, canto de olho, fim da sobrancelha. Encontrei o tamanho da sobrancelha. Venho aqui, meço do ponto inicial até o final qual o tamanho dessa sobrancelha. Que deu 5,7. Sobrancelha grande. Tamanho que não é tão comum. E transfiro para o lado de cá sem mexer no meu paquímetro. O paquímetro eu já risquei com lápis. Eu venho para cá. E meço. E transfiro. Então, eu tenho a certeza que o tamanho dessa está igual a essa. Agora, a gente vai encontrar o ponto mais alto da sobrancelha, que é aquele ponto onde dá a subidinha, a curvinha. Geralmente, esse ponto, ele tem aí uma média de 2/3, 60%, 65% do tamanho total das sobrancelhas. Vou pegar uma calculadora e vou calcular para vocês, tá? No dia a dia, você já vai encontrando sem essa necessidade de medir. Mas como eu quero dar um passo a passo para quem é iniciante, eu vou pegar uma calculadora e vou medir para vocês onde é o ponto mais alto, que é uma média de 60% a 65% do tamanho total. Lembrando que o visagismo sempre vai ter que ser levado em consideração. E o que é o visagismo? O olhar para a cliente, olhar o rosto todo e ver se ficou harmônico com ela. Talvez o profissional precise ajustar, pois os rostos não são simétricos. Por isso que as regras não podem ser levadas assim, à risca, a ferro e fogo. É só um parâmetro. Vamos lá para o ponto mais alto. O tamanho da sobrancelha de Michelle foi 5,7, tá? E eu vou calcular aqui vezes 65% do tamanho completo, que deu 3,7, para eu marcar onde será esse ponto mais alto. Aí agora a gente pega aqui o paquímetro, aqui dá 3,5, 3,7, e transfere para cá, para ver se ficou bom. Eu acho que pode ser 1 milímetrozinho a menos, então eu vou colocar 3,6, para que a cauda não fique muito curta. Lembre que eu disse que é entre 60% e 65%. Então eu venho aqui, arrasto e marquei meu ponto mais alto. Daqui, eu, sem mexer no paquímetro, só transfiro para o outro lado. Arrastei, marquei. Então, nós encontramos ponto inicial, ponto mais alto e o ponto final da sobrancelha. Esses 3 pontos são os pontos mais importantes para que você faça um design de excelência.
Um outro erro muito comum é que a maior parte das pessoas ficam com, e por não ser assimétrico também, com a sobrancelha um pouquinho mais alta, outra um pouquinho mais baixa. E tudo que é aqui no início, por ser muito próximo, fica perceptível, tudo nota demais. Então eu venho com, no caso eu estou usando aqui uma régua, que é uma régua de design de sobrancelha, mas que pode ser usado simplesmente uma linha com lápis dermatográfico passado, tá? Eu acho prático a régua, porque a linha já fica esticadinha. Eu venho aqui, marco a altura da espessura e posso marcar também aqui a base inferior. Eu já vou ter a espessura e vou garantir que a sobrancelha não fique assim, uma mais alta, outra mais baixa. Depois eu posso fazer, a Michelle ela tem uma simetria boa, eu posso usar essa linha, que eu estou usando a régua, mas que pode ser usada na mão mesmo, para marcar o alinhamento das sobrancelhas. E agora eu faço o quê? Eu faço a ligação desses pontos. Parto do início, ligo aqui, daqui, só ligando os pontos. Aqui, do ponto final, eu ligo aqui, um ponto mais alto. Daqui, eu repito. E aí você já vai vendo a sobrancelha tomando forma. Na espessura, vem aqui. Lembrando, gente, eu tô com essa régua, mas você pode usar simplesmente uma linha segurando com a mão, tá? Essa régua não é obrigatória. Aqui eu subi um pouquinho, vou descer um pouquinho, porque eu quero aproveitar o máximo de pelo dentro. Eu só ligo os pontos, pode ser manual também, não precisa ser necessariamente com a linha. Venho, tenho aí a minha caixinha, arredondo os cantos aqui e arredondo os de baixo. Faço a limpeza, limpo o excesso, faço a limpeza e aplico a coloração. Mas o que realmente eu queria passar de mais importante nesse vídeo é que vocês encontrem o ponto inicial, ponto mais alto, ponto final, alinhe as sobrancelhas, tá? Isso é o que eu acho que vocês têm mais dificuldade. Essa parte da epilação eu não vou postar toda aqui para que esse vídeo não fique muito longo. Aí você faz com a técnica que você se sentir mais confortável. É linha, pinça, o caminho não importa. O que importa é que vocês entreguem um resultado perfeito. Com a extração dos fios realizada, a gente vai entrar com a etapa da coloração. Eu vou usar nela um mix de cor da coloração Reflectocil para proporcionar um efeito de mais volume essas sobrancelhas. No caso da Michelle, ela mesma fazia a sobrancelha dela. Então, a sobrancelha dela ainda está no que eu chamo de um processo de correção. Eu quero que ela ganhe mais volume aqui, que eu tenho certeza que é uma sobrancelha que vai encher ainda, para que fique com um efeito de mais volume, mais espessura. E para Michelle, eu vou usar um mix dessas duas colorações aqui, da 3, castanha natural, e a 4, que é o acaju. Porém, que da 4 eu vou usar só uma pontinha dessa 4, que é para dar uma aquecida e deixar aquele tom um pouco mais quente, um marronzinho mais avermelhado. Vou usar mais ou menos 1 centímetro de tinta. E só uma pontinha, cerca de 5% da 4, que é o acaju. Eu não quero deixar uma sobrancelha vermelha, só quero deixar um marronzinho mais quente. Um castanho mais quente. Eu sempre gosto de misturar a tinta antes de colocar o oxidante, para ficar uma mistura mais homogênea. Nós temos dois oxidantes, o líquido e o creme. Eu optei para a Michelle usar o líquido, porque eu quero que fique mais marcadinho. Coloquei 6 gotinhas do oxidante líquido, vou deixar agir 15 minutos, porém com 10 minutos eu vou tirar um pouquinho do início. Gente, é sempre importante, assim que você usar, abrir o oxidante e as colorações, vocês fecharem imediatamente, para que as colorações nem o oxidante oxide e perca seu poder de ação. Estou usando o mix e agora é só aplicar. Apesar de que a gente não está trabalhando com rena, mas mesmo na coloração, o alinhamento é um fator de extrema importância, porque eu quero dar aquele efeito marcadinho no fundo da pele por uns dias. Michelle, a coloração ela não tem finalidade de pigmentar a pele, ela é para os fios. Porém, que da mesma forma que quando as mulheres tingem o cabelo fica marcadinho na testa, a coloração também vai proporcionar esse efeito no fundinho dos fios da pele, embaixo dos fios. Aí, o profissional tem que fazer bem alinhadinho para que fique um trabalho bonito. E para que o resultado fique ainda mais natural, eu vou usar o removedor de tintas da Reflectocil para remover o resíduozinho da pele nesse início, proporcionando assim um efeito ainda mais natural.
Só no iniciozinho mesmo, para não ficar vincado, chapado aqui nesse começo. Passo o removedor no algodão, um palitinho com algodão, venho com a escovinha e escovo, para deixar aquele efeitozinho bem levezinho no início. O tempo de ação total que eu estou usando nessa sobrancelha é de 15 minutos. Com 10 minutos eu tirei esse início. Finalização é tudo, pessoal, e esse iluminador é maravilhoso. Na sequência, eu hidrato cílios e sobrancelhas, pois passaram por um processo químico de lift e coloração. Vejam agora o antes da Michelle, sobrancelhas sem definição, sem volume, sem expressão. Agora, para tudo, Brasil, para esse resultado, sobrancelhas definidas, volumosas, com naturalidade. Se você gostou desse vídeo, curta, salve e compartilhe. E deixa nos comentários o tema que você quer que eu volte.